Aleluia. Podeis assentar, queridos, fique à vontade. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Mas quantos verdadeiramente estão felizes em estar na casa do Senhor, queridos? Amém. Eu estava assistindo uma mensagem, um filme, na verdade, a mensagem através do filme. E muitas das vezes nós esquecemos a razão pela qual nós buscamos a Deus. Quantos já ouviram isso? Nós estamos tão envolvidos na igreja, no ministério, ou coisas semelhantes que envolvam a presença de Deus, mas nós só nos damos conta da verdadeira motivação do nosso coração quando nós temos alguma perda. Porque quando perdemos algo, nós culpamos quem? A Deus. Nós perguntamos: por que, Deus, que isso aconteceu? Eu busco o Senhor, eu faço isso, faço aquilo, e por que aconteceu? Sabe por quê, queridos? É a nossa motivação que é errada. A Bíblia diz que dele e por ele são todas as coisas. O nosso alvo é os céus. Então tudo que acontece na vida do homem é decisão de Deus. Então, se eu verdadeiramente tenho buscado e tentado servi-lo, o que acontecer comigo é decisão dele. Amém? Eu tenho que me alegrar. Às vezes tem pessoas que estão numa caminhada muito grande, orando, fazendo campanha de oração, buscando em Deus resposta por um parente, por alguém que está passando por uma adversidade. E às vezes aquela pessoa não tem ainda o seu passaporte celestial. Qual é o passaporte celestial, queridos? É ter entregue a vida para Jesus. É o único caminho. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então só há um caminho que nos leva aos céus, e esse caminho é Jesus Cristo, não há outro. Então às vezes as lutas, e nessa caminhada aquela pessoa parte para o Senhor, e às vezes nós nos entristecemos, mas Deus não nos dá por perdida a batalha, queridos. Porque o que importava a Deus era que aquela pessoa adquirisse salvação. Ela partiu, mas não partiu por um caminho desconhecido. Ela partiu para a glória do Senhor. Partiu com os santos, esperando o grande dia do Senhor, no dia do soar das trombetas, e ressuscitar para ir com Cristo. Aí você pergunta: pastor, isso é a mensagem? Não sei, Deus mandou falar isso antes de começar a mensagem, porque talvez esteja aqui alguém precisando, ou talvez alguém através do Instagram esteja precisando de uma mensagem dessa para acalentar seu coração. Amém? Mas a mensagem também não foge muito disso, porque hoje eu quero falar em cima do tema levando minha família. Primeiro, a comunicação, abre parêntese, comunhão com o Espírito Santo. Estava preparando o tema da mensagem, disse: levando minha família à comunhão com o Espírito Santo. Aí o Espírito Senhor disse: primeiro, comunicação. Porque às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E como pessoa ele precisa comunicar. Nós precisamos ter comunicação, diálogo. Para ter comunhão com ele é preciso ter comunicação. Então eu preciso levar a minha família a ter comunicação, para ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia para o livro de Atos. Atos 2, 42 e 43, é muito conhecido,
é o começo, a fundação da igreja. Olha o que diz a palavra, Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Às vezes nós olhamos para cá, queridos, e vem uma pergunta no nosso íntimo: o que isso, o que esta passagem tem a ver com o Espírito Santo? Aí nós paramos para analisar, tem tudo a ver, porque tudo que está aqui está ligada, querido, ao Espírito do Senhor. Porque o homem, pelas suas próprias forças, ele é incapaz de fazer coisa alguma. Aleluia. Depois eu vou voltar aqui porque é o texto base, mas abra a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Coloca para nós aí, Lana. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não vê? Isso aqui é forte, queridos, porque tudo tem a ver com a presença do Espírito Santo, queridos. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se hoje você está aqui, porque foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Aleluia! Não há comunhão ou comunicação verdadeira com o homem, se não tiver a comunicação com o Espírito Santo. Não há verdade no homem. O homem, ele pode, na sua vivência, no seu exterior, proporcionar, entre aspas, amigos, irmãos, parentes, conhecidos, aparentemente uma vivência saudável, mas se ele não tiver comunhão com o Espírito Santo, essa comunicação e essa comunhão não é verdadeira. Ela é mentirosa, porque é isso que está falando aqui em João. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, ele é mentiroso. Não há presença de Deus, não há presença do Espírito na vida dele. E tampouco ele pode dizer que ama a Deus, que ele não vê, se ele não consegue externar o amor para o seu próximo. Aleluia, queridos. Então, quando eu compreendo isso, e eu preciso levar esta comunicação, eu preciso levar isso para dentro do meu lar, eu preciso levar para o meu trabalho, para a escola. Sabe, queridos, nós somos diferentes, não porque carregamos uma placa de crente no nosso pescoço, de cristão, não é por isso que somos diferentes, porque eu posso muito bem estar na igreja todos os dias, mas viver uma máscara, viver uma mentira. Não é eu carregar o título de cristão que vai mudar a minha vida fora das quatro paredes, é eu ter comunhão com o Espírito Santo. Posso ouvir ao menos um ai? Aleluia. Eu quero falar de algumas coisas, quero ser bem breve nesta mensagem de hoje. Mas eu quero falar coisas que
podem mudar a tua história, queridos. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42. Ela é, o que nós lemos em Atos 2, 42 e 43, é a manifestação, é a própria manifestação do Espírito Santo em cada vida. Agora entenda, quando ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, quem é que conseguem viver no mundo, perseverar na doutrina, no ensinamento, na leitura da palavra? Quem é que consegue conviver com uma pessoa que não gosta, que tem as suas indiferenças, se não tiver esta comunhão, esta vivência, este elo que se chama Espírito Santo no meio desta convivência, queridos? Doutrina, comunhão. E o interessante é que a Bíblia deixa bem clara: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos antes de conhecer Jesus? Uns eram doutores, outros eram... Eu gosto de falar de Pedro, porque Pedro, ele está dentro deste nível da maioria de nós. Homem simples, pescador, homem zangado, temperamento sanguíneo, homem que se ira, homem que mentia, homem que falava, é o natural que nós vemos no nosso convívio. Aí de repente, aquele que era todo bagunçado, ele tem doutrinas para nos ensinar. Interessante, né? Porque ele não só participou, e não só viveu e caminhou com Jesus, ele teve a experiência, querido, de ver Jesus, de sentar na mesa com Jesus, de negar Jesus, de mentir para Jesus, mas ele teve a experiência de consertar tudo, dele trazer o Espírito Santo, a comunhão, a comunicação com o Espírito Santo, primeiro para dentro de si, e depois para aqueles que andavam atrás de milagre, porque ele carregava milagre dentro dele. Amém, queridos? Então a doutrina aqui não é simplesmente do apóstolo Pedro, não é. A doutrina aqui foi que ele aprendeu com Jesus, e depois o Espírito Santo veio e selou as suas convicções, queridos. E é o que muda a estrutura do ser humano, porque não é o simples fato de você chegar dentro de uma igreja todo quebrado, todo bagunçado, e fazer a oração do pecador, e achar que foi a oração. Não é, a oração foi a porta aberta, foi o Espírito Santo que entrou dentro de você, e começou com a tua permissão, tirar o que não prestava e jogar fora. Você entendeu, né? Com a tua permissão, porque o Espírito Santo só tira aquilo que você permite. Aí vem a grande pergunta que muitos fazem, e fazem uma pergunta que só elas podem responder: pastor, eu já estou há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos servindo a Deus, e a minha vida tem algumas áreas que não mudam. Só ela pode responder, queridos, porque você conhece a tua estrutura. Não é que o Espírito Santo não conheça, porque ele conhece tudo, mas existe uma palavra que Deus deixou, que se chama livre-arbítrio, e o Espírito do Senhor só vai tocar naquilo que está te causando mal, se você disser para ele: eu quero, tira, arranca, eu necessito. Sabe, queridos, é por isso que eu preciso levar a minha família à comunicação, à comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nós pensamos
que os nossos filhos e que as pessoas não nos observam. Elas nos observam e muito bem. E muitas das vezes nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que nós estamos mostrando errado. Como é que eu vou levar a comunicação, a comunhão das coisas certas para dentro da minha família, se eu estou fazendo errado? Vou te dar uns exemplos básicos, que isso acontece em muitas casas. Gritaria, briga. Aí chega lá, a energia está vindo um absurdo de caro. Aí chama um amigo que mexe com gato, taca-lhe um gato lá na sua casa. Ih, parece que falou com o cara. Sabe, querido, são coisinhas básicas. E nós queremos a manifestação do Espírito no nosso lar, mas nós estamos dando brecha para o inimigo manifestar também. Entenda, assim como o Espírito é uma pessoa, é um ser da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. O diabo também, ele é espírito e trabalha. A Bíblia diz em Pedro: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão querendo dragar. Ele só vai entrar se a estrutura da tua cerca esteja quebrada, esteja com brecha. E espiritualmente falando, as brechas são pecados que nós cometemos e não confessamos, e não tratamos de nos libertar deles. Aí vem. E olha, queridos, hoje não queria falar muito das adversidades do inimigo, mas precisa, não há cura se não tiver que falar. Diga-se de passagem, a Bíblia, ela orienta muito a respeito exatamente disso. É uma passagem que ela é muito fácil de decorar, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Então, um monte de 2, fácil de decorar. Aonde a Bíblia diz: se tendo tu escapado das contaminações do mundo, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e volta a enredá-las nela de novo, o teu estado se torna pior do que antes. Mas antes fora não ter conhecido do que conhecer e não viver. Dar-se verdadeiro ditado, adágio, como queira: cachorro torna ao vômito e porco ao lamaçal a remover-se. Sabe, queridos, a Bíblia, ela nos orienta. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu preciso ir, para que venha o Consolador, para que venha o Paracletos, o Auxiliador, o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está em nós, e é referência de Jesus para tudo aquilo que ele fez e deixou como promessa. Mas eu preciso viver, querido, esta manifestação. Diga aleluia. Então aqui, a perseverança na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. O Espírito Santo, ele está ligado a todas essas solicitações aqui do convívio, porque aqui o tema é como viviam os convertidos, que estavam sendo convertidos ao Senhor Jesus. Então, se eu estou deixando de viver isto aqui é um alerta que você está vivendo, queridos, só a metade daquilo que Deus está pedindo para você viver. Quantos entenderam? Aleluia. Versículo 43 vai dizer: em cada alma havia temor. Sabe por que havia temor? Sabe por que há temor nas nossas vidas? É exatamente porque o Espírito Santo está aí.
Sabe por quê? Quando nós vamos fazer algo errado e a luzinha vermelha acende, é o Espírito Santo dizendo: ei, isso aí está errado. Então havia temor nas almas, em algumas, porque outras não vacilaram. Vamos dar um exemplo, coitado da Ananias e da Safira, né? Quase toda a mensagem é usada como exemplo de desobediência. Mas sabe por quê? Porque faltou temor. Porque quando há temor, há sabedoria, querido, de fazer as coisas certas. Ananias e Safira se uniram, fizeram um plano. Vamos tapear os apóstolos. Amém, igreja? Não foi os apóstolos que eles tapearam. Vamos tapear o Espírito Santo. Se o Espírito Santo faz parte da Trindade, então entenda: os olhos do Espírito Santo estão sobre toda a terra. O Espírito do Senhor está em todo lugar. Aí eles sentaram: olha, vamos vender a propriedade, mas nós vamos dividir aqui, 100 mil a propriedade, vamos dar 50 mil, e vamos ficar com 50 mil. Sabe, queridos, tem coisas que nós fazemos consciente, e o pior pecado, que ele nem é pecado o nome dele dado, é iniquidade, que é pior do que pecado, é fazer as coisas com consciência. Eu estou fazendo consciente que é errado, isso é iniquidade. Isaías 59 é bem claro quando fala isso, que a mão do Senhor não está encolhida, ou os seus ouvidos agravados que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Espírito Santo, ele é mais do que um pai, do que uma mãe para nós. Porque mamãe e papai, se nós dissermos não vou, batemos os pés, ele vai lá, pega a vara da disciplina e nos bate. O Espírito Santo não, ele trabalha com a consciência. Quer fazer? Você tem livre-arbítrio para fazer. Mas um dia a conta chega. Quantos já ouviram isso? E chega mais cara do que a Equatorial. Porque da Equatorial dá de parcelar. E essa não, queridos. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem, queridos? Eu estou tentando pregar o mais calmo possível hoje, porque eu quero que você saia daqui a pensar. Amém? Havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe por que acontecia milagres e prodígios? Porque quem estava recebendo a palavra apostólica, havia temor neles, havia uma consciência do que quem estava falando por intermédio dos apóstolos não era o diabo, era Deus.